Uma cadeira num canto com muitas roupas. Roupas que não estão sujas e roupas que não estão limpas. Roupas que não dá para devolver para o armário. Um cantinho com vários objetos diferentes que ainda não voltaram de onde vieram. Isso te parece familiar? Eu tenho certeza que aí na sua casa deve ter algum cantinho, algum lugar que você chama de cantinho da bagunça. Cantinho da bagunça é uma realidade de muitos lares e é justamente esse assunto que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Me conta, o que mora por trás das suas coisas? Já estamos em clima de Natal por aqui. Como vocês podem ver, no outro vídeo eu estava no clima de Halloween. Agora já estamos abruptamente mudando pro Natal. Natal tá chegando, é momento de organizar a casa para aquelas confraternizações, para a ceia de Natal, receber amigos, receber a família, receber os parentes. Mas e aí? Como é que tá a organização do lar de vocês? Me conta. Eu recebi lá na minha rede social uma pergunta que dizia o seguinte: é possível ter cantinho da bagunça em casa? Vamos lá. Vamos explanar essa pergunta para que fique de fácil reflexão e entendimento de vocês que não existe uma regra de sim ou não para ter um cantinho da bagunça, mas algumas questões que devem ser avaliadas, observadas, né, para que você decida aí na sua casa se é possível ter um lugar de transição. Não vamos chamar de cantinho da bagunça. Já dou um spoiler que cantinho da bagunça, para mim, deve ser reformulado, tá? Porque quando a gente fala de bagunça, quando a gente diz que um espaço, um lugar é um cantinho da bagunça, a gente está dizendo que ali eu devo deixar as coisas o quê? Bagunçadas. Então, automaticamente a sua mente entende que você não tem que ter tanta preocupação com aquilo. Você só vai jogar as coisas ali e uma hora, um dia, quem sabe, você vai resolver e tomar conta daquilo. Por isso, a gente vai ressignificar esse nome de cantinho da bagunça para cantinho da transição, ok? Por que a gente forma um cantinho da bagunça? Normalmente, cantinhos da bagunça, eles são espaços de transição, onde você ainda não quer devolver o item, né, para o lugar de destino dele. Por exemplo, uma roupa que não tá nem limpa, que não dá para devolver para o armário, mas ela também não tá suja para ir para um cesto para lavar roupa. Então a gente deixa ali, numa cadeira, deixa num móvel, deixa num canto, que a gente vai resolver aquilo em algum outro momento. Só que esse momento mais tarde que a gente diz que vai resolver, muitas vezes não chega. Porque quando a gente decide tomar uma atitude perante aquela roupa, perante aquele item, a bagunça já ficou muito maior, ela já se alastrou. Não faz sentido a gente ter um cantinho da bagunça para roupas de transição, que são aquelas roupas que não estão sujas e também não estão limpas, se toda vez você pega roupas limpas do armário e você só vai acumulando novas roupas ali, e quando você percebe, o dia de lavar roupa chegou e você resolve pegar aquelas roupas da cadeira para lavar. E aí você não usa. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de ficar repetindo roupa durante a semana, você sabe que você não vai usar aquela roupa de novo, então não é interessante. Só que aí a gente abre muitos parênteses, né? Porque quando a gente tem esse hábito de não usar a mesma roupa durante a semana, porque você não gosta de repetir, ou por qualquer outro motivo que seja, a gente tem a questão da vida útil da roupa. Mas daí a gente entra em outras questões. Quando a gente fala, então, de ter esse cantinho da bagunça, a gente precisa analisar o porquê que os itens estão indo parar ali. Será que é porque é falta de tempo? Ou será que é porque eu não consigo devolver naquele momento o item para o lugar correto? O cantinho da bagunça, ou neste caso, o cantinho de transição, ele nada mais é do que um espaço para te incentivar a não devolver os itens, as coisas, para o seu lugar de origem. É você não tomar uma decisão enquanto aquilo. Mas a gente entende que a vida é corrida, a gente tem ali uma movimentação muito acelerada, então a gente precisa entender o quanto tempo aquele espaço ele fica daquele jeito. Eu deixo aquele espaço por quanto tempo daquele jeito? Será que ele não se torna só um espaço de somatória para os meus
maus comportamentos, ou aquilo não está me ajudando a manter a minha casa desorganizada, ou aquilo não está se propagando em outros cômodos, em outros ambientes, se eu consigo ter um espaço de transição consciente, onde eu sei que as coisas que estão ali, elas só estão ali naquele momento porque eu estou cansado, mas eu vou tomar uma atitude perante aquilo em o momento posterior e o mais breve possível, né? Vale ressaltar que ele precisa ser breve, porque se a gente só for acumulando coisas ali, isso vai despertando na gente certo prazerzinho de tipo assim, não tomar atitudes e decisões perante as coisas. Então a gente vai levando esse comportamento para outros espaços da casa. Então a gente vai deixando as coisas desorganizadas, desordenadas em toda a casa. E quando você vê, você não tem um cantinho da bagunça, um cantinho de transição. Você tem uma casa repleta de coisas fora do lugar, uma casa de transição, digamos assim, que nunca está concluído, que nunca está arrumado, que nunca está organizado. E até mesmo esse cantinho da bagunça, esse cantinho da transição, a gente precisa entender que ele pode ser o quê? Arrumado, ajeitado. Ele não vai ser organizado, porque se ele fosse organizado, ele não existiria, não é mesmo? As coisas teriam voltado para os seus lugares que pertencem. Mas o cantinho de transição, ele precisa ser pelo menos ajeitado, arrumadinho. As roupas não podem ser jogadas de qualquer forma, os itens não podem ser largados ali de qualquer forma, como se não significassem nada para você. Ah, já usei, não tá limpa, não tá suja, vai ficar aqui por enquanto. Não, a gente tem que tratar as coisas com mais carinho, porque assim a gente enxerga também os nossos itens, as nossas coisas com mais carinho, com mais gentileza, com mais propósito, com mais significado. E a gente não vai sair jogando as coisas de qualquer forma. Então o seu cantinho de transição, ele precisa ser minimamente arrumadinho. Se a roupa não tá limpa para voltar pro armário, se a roupa não tá suja para ir pro cesto de roupa suja, então a gente dá uma leve dobrinha, não é a dobra perfeita, não é a dobra que você vai guardar, mas é só para juntar ali e fazer ficar bonitinho, arrumadinho. Porque se a gente deixa de qualquer forma, isso não vai instigar você, pode ter certeza, a usar essa roupa de novo. E se você não vai usar essa roupa de novo e você posteriormente vai lavar essa roupa, então não faz sentido você ter um cantinho de transição. Faz mais sentido você pegar essa roupa e colocar no cesto para lavar. Entende a diferença? O cantinho de transição, você precisa analisar o porquê que os itens estão indo para ali. Qual que é a motivação desse item estar aqui? Eu chego cansado, aí eu deixo bolsa, eu deixo chave, eu deixo... eu não sei aonde é esse carregador, fica aqui também. Eu tava penteando meu cabelo, aí eu tenho que sair correndo pro serviço, deixo a escova de cabelo aqui também. Em algum momento do seu dia ou da sua semana, o ideal é que você venha conversar com esse cantinho de transição e vá devolver as coisas nos seus respectivos lugares. Como eu disse, se é roupa que você ainda tem o intuito de utilizar naquela semana novamente, se você realmente vai usar porque ela não tá tão suja, mas ela também não tá limpa para voltar pro armário, então você precisa deixar ela de uma forma que te instigue a você querer usar ela de novo no seu dia. Porque se ela não te instigar, é igual uma organização dentro do armário. Se a organização não tá bem feita, não tá organizada, não tá padronizada, não tá ordenada, você não sente vontade de utilizar, você não acha as peças com facilidade. A mesma coisa vai acontecer com uma pilha de roupa numa cadeira. Então, os itens que são colocados ali, eles precisam ser analisados e posteriormente devolvidos para os seus lugares respectivos. Não é largar o cantinho ali, não é deixar ele só aumentar de volume e nunca mais você conversa com ele, ou quando você for conversar com ele, vai ter tantas coisas ali que aí você vai ficar cansada, porque vai ter muita coisa para você tomar decisão, vai ter muita coisa para você devolver no lugar. Então não é mais sábio você devolver as coisas já no seu lugar para você não ter itens desordenados na sua casa, ter que tirar um tempo só para isso, para pegar um monte de item e devolver e ir organizando e ficar estressado porque tá bagunçado. Não é legal. Lembre que eu sempre falo, a organização
não é para te tirar tempo. A organização não é para você virar um robô e sempre as coisas ter que estar correto na sua casa. Você não é um robô e a sua casa não vive numa capa de revista ou numa fotografia do Pinterest. Não, nada disso. A organização é para facilitar o seu dia, é para você não precisar ficar gastando horas e horas, tempos e tempos organizando, limpando, mas sim mantendo o seu lar organizado, harmônico, limpo, funcional para você ter tempo para você fazer outras coisas. Então, quando você chamar um espaço de cantinho da bagunça, cantinho da transição ou quartinho da bagunça, gente, quartinho da bagunça é o terror. Sempre em alguma casa tem aquele famoso quartinho da bagunça, que na verdade não é quartinho da bagunça, é quartinho do terror. Por que quartinho da bagunça é pior que um cantinho da bagunça? Porque o cantinho da bagunça são itens que você realmente está utilizando. Quartinho da bagunça é o espaço da sua casa onde você simplesmente coloca um monte de coisas quebradas que você acha que um dia você vai utilizar, que você acha que em algum momento vai ter serventia, alguém vai poder utilizar aquilo, mas na verdade é um espaço onde normalmente fica juntando poeira, sujeira, onde normalmente fica juntando bicho, as coisas estão quebradas, as coisas ficam sem funcionalidade, você acaba nunca utilizando e quando você resolver utilizar, aquilo vai não prestar mais, não vai ser mais útil para você, então não é legal. Quartinho da bagunça é o pior espaço que uma pessoa pode decidir ter na sua casa, porque ela não vai utilizar o que está ali. Ela pode achar que um dia ela vai utilizar, mas ela não vai utilizar. Um quartinho da bagunça, na verdade, tem que ser um espaço como se fosse um depósito organizado, como se fosse um almoxarifado, onde tem materiais, onde tem itens que você, quando quiser aquele item, você precisar de um material, você precisar de algum objeto dali, você consegue encontrar com facilidade, ele vai estar em bom estado de uso para você poder utilizar e fazer sentido você ter guardado aquilo. E aí sim, então não tem um quartinho da bagunça, tem um almoxarifados, estoques, depósitos, outro nome que você queira dar, ou até mesmo um quartinho de transição, um quartinho de equipamentos, mas que seja organizado. Minimamente, pelo menos, porque senão não faz sentido. Você vai só entuchar um monte de coisa quebradas, estragadas, que você nunca vai usar. Um dia, quem sabe, talvez você utilize, mas acaba não utilizando. Então, é isso. Se você quer ter um quartinho da bagunça, se você quer ter um cantinho da bagunça, então, pessoal, a resposta para a pergunta, dá para ter um cantinho da bagunça, sim ou não? Vai depender da sua realidade e qual é a sua relação com esse espaço de transição, ok? Então, pergunte para você mesmo, né? Analisa quais itens estão sendo parados ali, estão indo parar ali, por que eles estão indo parar ali? É uma questão de tempo, de rotina? Será que a gente não precisa analisar a minha rotina, o que eu estou fazendo, as minhas atitudes, né, os meus passos, antes de eu pensar propriamente se eu tenho que ter ou não um cantinho de transição? Lembra que eu falo que a bagunça ela não é o problema. O problema real é o que está gerando a bagunça. Então, antes de você pensar no cantinho de transição, se pergunte o porquê que as coisas estão vindo parar aqui. Quais são esses itens que estão vindo parar aqui? O porquê eles estão vindo parar aqui? É por falta de tempo? É correria do dia a dia? É por preguiça? É por procrastinação? Se pergunte, porque é um pulo para esse cantinho de transição ele se tornar um fomentador, um instigador de bagunça generalizada para o resto da sua casa, para o resto das coisas da sua vida, porque um cantinho desorganizado, ele é um imã de mais bagunças. Ele é um imã de cada vez mais desordem. Então, entre sim ou não, primeiro se pergunte o porquê você precisa de um cantinho de transição. Se você gostou desse vídeo, pessoal, compartilha com quem precisa, que tem aquele cantinho medonho, desorganizado, bagunçado, o famoso cantinho da bagunça, ou até mesmo para quem tem um quartinho da bagunça, porque esse vídeo serve tanto para quem tem um quarto inteiro, um cômodo inteiro, fundos da casa, a garagem, algum espaço que seja totalmente desordenado, como também para quem tem apenas uma cadeira, um mancebo. Eu não gosto de mancebo. Eu acabei não comentando com vocês, mas nem vamos entrar nesse assunto, porque mancebo também
Pessoal, seja uma cadeira, seja um mancebo, é um espaço onde você vai deixar coisas em transição. Não é para ficar ali por muito tempo, é para você tomar uma atitude. Então, se você conhece uma pessoa que tem um mancebo, tem uma cadeira, tem algum espaço desordenado, manda esse vídeo para essa pessoa, continua aqui acompanhando os vídeos sobre organização holística. Se tiver algum vídeo que você gostaria de ver por aqui, algum assunto, coloca nos comentários, manda para mim nas minhas redes sociais, comenta o que você achou, curte se você gostou, compartilha para alguém que precisa e a gente se vê no próximo vídeo.